Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje, num formato um pouco diferente, vamos aqui fazer aqui um bate-papo nessa caminhada. Eu tô até aqui com a minha colinha pra gente poder cobrir todos os pontos do tópico que nós vamos conversar. E para quem não me conhece, eu sou o Moisés. Trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, para ser exato aí 13 anos, e tenho meus negócios em volta do tópico, em volta de tecnologia, e nesse canal a gente fala sobre carreira, imigração, tecnologia no geral, tá bem? Estamos aqui no Canadá, diretamente dos acessos canadenses aqui, fazendo a nossa caminhada em literalmente 0 graus. E hoje a gente vai tratar de um tópico muito importante nesse vídeo, tá bem? Nós vamos falar, comparar Portugal com o Canadá de uma visão imigratória, tá bom? De um ponto que a gente vai avaliar ali a nível de imigração, se compensa, se não compensa, quais são os prós e contras de cada lugar, tá bem? A nível de contexto, eu também morei em Portugal, ainda tenho casa lá, moro ainda em Portugal, podemos assim dizer, né? Estou sempre indo e voltando, mas atualmente estou aqui no Canadá, cumprindo parte de um contrato que eu fiz em 2023, e estamos aqui agora trabalhando, né, com visto de trabalho, e morando aqui já há alguns meses. Então a gente já tem aqui um pouco mais de contexto para poder falar para vocês e trazer detalhes e informações sobre como isso pode impactar, né, no seu planejamento imigratório, seja você profissional qualificado da área de tecnologia ou não. Eu penso que os pontos que nós vamos tratar aqui impactam todos os profissionais, tá bem? Então, bora lá, galera, bora lá, rapaziada, para o nosso vídeo de hoje. Estamos aqui num bairro bem bonito aqui, muito próximo de casa. É o mesmo bairro, só que tipo do outro lado da estrada. Deve ter um pouco de barulho de carro passando aí, já vai acabar, que a gente já vai entrar numa parte mais residencial. Mas pronto. Work Permit contra residência, tá? A gente está fazendo uma comparação talvez não muito justa aqui, mas é mesmo para te elucidar o contexto. Quando você está fora do país escolhendo um novo país, muito provavelmente você vai levar em consideração a documentação que você vai ter nesse local, tá? Pelo menos é o que nós falamos em alguns vídeos anteriores, que você deveria parar, calcular e fazer as análises para entender se compensa no teu cenário, tá bom? No teu lado aí, cada detalhe, aquilo que você gosta, não gosta, a parte profissional, e obviamente você vai também analisar a parte de documentação. Nós falamos isso em vídeos anteriores, você pode voltar, dar uma olhadinha que você vai ter um contexto um pouco mais aprofundado sobre isso. Quando a gente compara o Work Permit com a residência, a gente está falando diretamente quando você vai para um local com sponsor, né? Ou seja, tem uma empresa, a empresa te encontrou, você aplicou, você é um profissional que a empresa precisa muito, e você vai ser chamado, vai fazer todo o processo seletivo, né, dessa empresa, e em algum momento, pronto, você vai ser patrocinado aí, o seu visto vai ser emitido para você trabalhar para essa empresa no país de destino. O ponto é que no Canadá, os caminhos para um Work Permit, eles são, digamos que bem mais burocráticos e escassos se comparado ao processo de ir trabalhar, por exemplo, em Portugal, tá bem? Eu digo Portugal porque Portugal tem um fator muito específico que, no meu ponto de vista, é a grande vantagem e é tipo a carta chefe ali, o checkmate de Portugal nesse tópico, na minha visão, tá bem? Na minha visão. O ponto aqui é o seguinte, o Work Permit do Canadá, ele te dá direito, quando ele é fechado, né, quando a empresa te patrocina, você tem direito de trabalhar somente para aquela empresa, tá bom? Em contrapartida, com a residência de Portugal, independente se a empresa te levou ou não, no começo você vai estar ali com o seu visto, né? Você já sai do Brasil com sua data da entrevista marcada, mas você vai ter ali o seu visto aberto. O visto não está atrelado a um empregador específico, tá?
E a sua residência, consequentemente, posterior a isso, também vai estar aberta. Não está dizendo ali, olha, o fulano só pode trabalhar para a empresa A, B ou C. Isso não ocorre. Por que isso não ocorre? É o modelo, né, a forma que Portugal tem ali de tratar desse tipo, desse modelo de residência. Quando a gente fala de work permit, a gente já está tratando de um assunto um pouco mais delicado, porque a empresa que patrocina o seu work permit aqui no Canadá, ela tem que fazer alguns esforços, inclusive financeiros também, para poder mostrar para o governo que não tem um profissional aqui. Então ela tem que pagar um processo, tá, chamado LMIA, que é Labor Market Impact Assessment, alguma coisa desse gênero aí, tá bom? Joga LMIA no Google que você vai ver o que aparece e você vai entender um pouco sobre isso. Basicamente é um documento que eles têm que pagar por isso, tá? A empresa tem que, antes de te contratar, pagar por um documento do qual ela não tem certeza se vai ser aprovado. Então, voltando nesse tópico, a gente já tem aí uma desvantagem, ou seja, meio que um freio puxado, uma red tape do governo para que a empresa não te contrate, certo? Para que a empresa evite trazer o profissional de fora. Se ainda assim você for um perfil fenomenal, extraordinário e a empresa quer pagar essa documentação para você, ela ainda vai precisar deixar essa vaga aberta por 30 dias e pronto. Só por aí você já entendeu que tem uma grande diferença nos dois modelos, tá bem? Diferente da pessoa que já vem para cá com uma residência permanente. E a gente pode falar sobre isso aí também num outro vídeo, tá bom? Porque existem casos do qual o profissional ele já sai do Brasil com a residência permanente, tá bem? Mas são casos específicos e exige uma combinação de variáveis. Então, tipo assim, é uma agulha no palheiro, sabe? Porque você vai precisar de variáveis muito específicas para conseguir cumprir todos os requisitos. E um desses requisitos está voltado especificamente para a tua idade. Então, tipo, a idade dá mais pontos, existe um sistema de pontuação. É um tópico bem mais extenso, bem mais complexo. Não é o foco desse vídeo aprofundar nisso, tá bom? Pronto. A gente já conseguiu comparar aqui que existe uma grande diferença de quando você escolhe ir para Portugal e quando você escolhe ir para o Canadá, tá bem? Uma grande diferença. Eu levaria isso em consideração sempre, porque na sua pesquisa isso vai impactar diretamente todos os pontos que você escolher, né? E automaticamente isso vai fazer com que você, enquanto profissional, avalie as condições, porque pense comigo, se você, por exemplo, está vindo para o Canadá com o visto fechado, imagine que você nunca conversou com o empregador. Se você não conversou com o empregador, né, tipo, você nunca trabalhou para ele, desculpe. Se você nunca trabalhou para a empresa, você está vindo às cegas com um visto fechado para trabalhar numa empresa que você não sabe como é o dia a dia, você não sabe como é o tratamento com os colaboradores e coisas do gênero. Né? Então, tipo, imagina só. E detalhe, se você for demitido dentro de um work permit, você, enquanto tiver com o seu work permit válido, você não pode trabalhar para outra empresa teria que te patrocinar de novo. Então todo aquele processo, LMIA, esperar 30 dias, gera o documento, eles pagam o governo e etc, etc, etc. Então você começa a pegar o drama da coisa, né? Então imagina que, pronto, você pode, em algum momento, perder o emprego e ficar desamparado, né? Good morning. Então, pensa comigo. Essas situações, elas impactam o planejamento imigratório, né? Pelo menos eu tenho certeza de que você, pronto, vai olhar com outros olhos. Existe como eu disse, o cenário ideal, a pessoa já vem com PR, já vem com residência permanente, você não tem bloqueios nenhum com isso. Você pode trabalhar para qualquer empregador, você pode empreender. Um outro detalhe que com work permit fechado você não pode, porque configura uma violação do seu work permit, né? Você não pode abrir uma empresa, você não pode ser self-employed, você não pode, por exemplo, ter uma renda extra. Por exemplo, eu vou fazer um Uber, um Bolt para complementar minha renda. Você estaria violando o seu work permit e quando você for aplicar para a tua residência permanente, lá na frente
você pode ter problemas, tá bom? Você pode ter problemas porque eles vão puxar ali teu imposto de renda e vai ter lá várias declarações de self-employed. Eles vão falar, ué, mas você não veio com um work permit fechado para trabalhar para a empresa X ou Y? Por que que você não, tipo assim, né, trabalhou com, tipo, sei lá, Uber ou Bolt também? E aí você vai ter muito problema para explicar isso aí e corre o risco de ter o seu work permit negado, tá bom? Avançando aqui, pessoal, eu espero que essa comparação tenha ficado clara. Para a gente não prolongar muito mais, vamos avançar aqui para o terceiro ponto. O segundo ponto era falar sobre essa questão do work permit fechado, né? Então, nisso, Portugal ganha de 10-0, tá? Você tem a sua residência. Inclusive, eu vou botar aqui a minha residência, a primeira delas, para você ver como era, na época, uma residência de profissional altamente qualificado. E você entender que, tipo, você tem ali um caminho muito mais rápido, claro, se você fizer tudo bonitinho, muito mais rápido, de ter uma documentação que te permite abrir uma empresa, se você quiser, te permite ter outras fontes de renda. E abrindo uma empresa, você pode prestar serviço para outros países e coisas do tipo. Então, eu nem comparo, tá? Eu digo que o work permit fechado é um processo, é uma fase que a pessoa tem que passar aqui, mas que tem riscos, tá bem? Tem muitos riscos e fique atento com isso. Nem tudo são mil maravilhas. Conheço pessoas que vieram com o work permit fechado, tá bem? A empresa o demitiu e ele ficou meses, não foi 1, 2, 3, foram muitos meses, buscando uma empresa que o patrocinasse novamente, tá? E você pode imaginar que isso não foi nada fácil, tá bom? Essa pessoa conseguiu, nos 45 do segundo tempo, uma empresa que o patrocinasse novamente, tá bom? Então, assim, é 1 em 1 milhão, tá? 1 em 1 milhão que vai conseguir uma coisa dessa, beleza? Espero que tenha ficado claro. Bota nos comentários se você entendeu essa diferença. Se para o seu planejamento esse tipo de informação faz sentido, tá? Que às vezes você pode ter uma visão deturpada de que país A ou B é melhor por conta disso. Depende, né? Depende. Você tem empresa fora do país, por exemplo, até operar a sua empresa aqui de dentro do Canadá, enquanto você tem o work permit fechado, é uma violação. Tudo bem, se você não trouxer os rendimentos para cá, pode ser que passe batido, tá bem? Mas tecnicamente, se você começar a trazer rendimentos, declarar isso bonitinho, você já sabe o que pode acontecer, tá? Então fica aí a dica. Pronto, o último ponto que a gente vai falar aqui, pessoal, é sobre empreender em ambos os países. Como você sabe, Portugal é complexo um pouquinho empreender, é muito... Eu digo que é muito burocrático abrir uma empresa lá, demora. Enfim, eu particularmente acho que o Canadá, nesse ponto, é muito melhor, tá bom? Muito melhor. Você abre a tua empresa online, é barato, é muito tranquilo e você pode começar ali a trabalhar, oferecer os teus serviços, etc. Claro, a gente não está contemplando aqui a parte contábil. No meu ponto de vista, ambos os países são bem complexozinhos, com bastante buraco. Se você não tomar cuidado, você pode cair nesses buracos, tá bem? E eu considero complexo, tá? Então, eu acho que nenhum deles se compara com, obviamente, montar uma estrutura empresarial e tributária que faça sentido para o seu negócio, para a tua realidade, né? Tá bom? Que hoje, para mim, é o melhor dos mundos. É você entender sobre jurisdições, entender sobre offshore, sobre estrutura tributária, sobre serviços e vendas no geral, né? Sobre tributação desses serviços e vendas, para que possa fazer sentido para você. Às vezes abrir uma empresa em Portugal faça sentido para um determinado tipo de serviço, para um determinado fim, e abrir uma empresa na Espanha ou na França ou no Canadá faça sentido para um determinado tipo de serviço ou fim, tá bem? Então, muita atenção a isso, tá? Muito cuidado, porque, pronto, você vai lidar com tributos, impostos, e isso é muito, muito sério, tá bem? Conclusões, pessoal, desse vídeo. Olha, eu acredito que hoje, se você fosse escolher um lugar, você talvez não iria para nenhum dos dois, não é?
Se você for analisar só os prós ou só os contras, você nunca vai chegar numa conclusão. E o melhor framework que eu encontro é aquele que eu já falei aqui no vídeo, de avaliar se faz sentido para você de um modo geral, tá bom? Porque você tem que entender não somente a parte profissional, mas a parte pessoal, não é? O que você gosta, o que você não gosta, o que às vezes faz sentido, o que às vezes não faz, não é? Então você precisa avaliar esses contextos e entender de uma maneira geral se faz sentido para você. Particularmente falando, a nível de negócios, como eu disse, existem vantagens no Canadá que você não tem ali de imediato em Portugal. É possível sim empreender e dar muito certo em Portugal, como tem diversos exemplos, até de brasileiros muito bem sucedidos, né? Mas eles tiveram que ralar bastante para conseguir chegar até onde chegaram e com certeza bateram muita cabeça até entender o sistema tributário do local, né? Até entender como funciona o jogo e conseguir otimizar ali seus impostos e tudo mais. Então, pessoal, tá ventando bastante, eu não sei se isso vai atrapalhar muito o nosso áudio, mas a gente está finalizando esse vídeo por aqui também. Eu espero que esses insights sejam clarificantes para você, a ponto de te ajudar a escolher um país que faça sentido, seja Portugal, seja Canadá, não importa. Analise, veja a sua situação pessoal, porque pode ser que você seja, assim como eu, empreendedor e você precisa levar em consideração países que vão tributar a tua renda global, se existe algum incentivo fiscal, se não existe, se suas empresas forem locais, como é que elas vão funcionar. Então tudo isso é necessário levar em conta, tá bom? Se você for só um profissional, um trabalhador, também faça uma pesquisa de impostos. Não significa que você está livre de pagar impostos, tá bem? E você vai pagar muito, tá bom? A nível pessoal, os impostos aqui no Canadá, eu creio que sejam mais caros, maiores do que em Portugal. E não existem incentivos fiscais, tá bom, pessoal? Tipo assim, não tem muito para onde você ir. Em Portugal existe o residente não habitual, que mudou de nome, que é para profissionais altamente qualificados, cientistas, doutores, e pronto, pessoas altamente extraordinárias. E é claro, isso não é em vão, não é? Tem todo um processo por trás, e se o governo dá incentivo para essas pessoas é porque ele tem um motivo específico, tá bom? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa nos comentários aí se faz sentido para você. Eu quero saber a tua opinião, tá bom? Quero saber a tua opinião. Eu vim aqui em 0 graus, talvez agora -1, porque tá ventando muito, para poder trazer esse conteúdo para você diretamente aqui das ruas canadenses. A neve derreteu, mas o frio tá aqui e a gente vai continuar, claro, trazendo conteúdo de qualidade sempre, independente do tempo, tá bom? Então é isso, olha, um grande abraço. Eu espero que isso te ajude de alguma forma e deixa aí nos comentários e com certeza até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau!